Estamos em São Paulo, no bairro de Santana, na Zona Norte, para conhecer uma mulher com deficiência chamada Carolina. Aos 22 anos, ela sofreu um acidente de moto e ficou paraplégica. Foi a luta, até para mostrar que a sociedade não deve ignorar a deficiência, mas sim falar sobre ela. E é isso que vamos fazer hoje no programa Mulheres do Nosso Tempo. E eu posso garantir, a Carolina tem muito para nos ensinar. O sorriso de Carolina Inarra chega antes dela e parece que nunca vai embora. Esteve estampado no rosto durante todo o tempo enquanto contava sua história para a gente. É sim uma das 20 mulheres mais poderosas do Brasil, segundo a lista publicada pela revista Forbes em 2020. Um reconhecimento que veio pelo trabalho de Carolina à frente da empresa Talento Incluir, que há mais de 14 anos fortalece a cultura de inclusão com a colocação no mercado de trabalho de mais de 8 mil pessoas com deficiência em cerca de 300 empresas. O reconhecimento da lista das 20 mulheres mais poderosas da Forbes em 2020 veio num momento bem interessante assim, da minha vida, porque empreender é muito desafiador. Para qualquer empreendedor, qualquer empreendedora no Brasil é muito desafiador. Empreender com um negócio social é mais desafiador ainda. E eu estava num momento fragilizado de saúde, assim. Eu tinha passado por uma perda grande, que meu pai tinha falecido fazia pouco tempo. Eu estava com uma sobrecarga de trabalho. E no dia que a notícia chegou, eu estava hospitalizada com uma ferida na perna. Sabe aquele dia que você está sentindo um nada, assim? Aí vem uma notícia que eu sou uma das 20 mulheres mais poderosas do Brasil da revista Forbes. Deu um gás, eu falei, vou continuar. Então eu acho que esses reconhecimentos, eles vêm pra gente continuar, eles vêm pra dar energia. Eu sou bastante vaidosa com a minha carreira, com as minhas conquistas e com os reconhecimentos que a carreira traz, mas eu sei o tamanho do peso dessa representatividade. Essa foi a primeira e única vez que uma mulher com deficiência esteve na lista da revista. E, obviamente, fico feliz por ser eu, mas eu fico triste pela população, né? Eu fico triste pelas outras pessoas com deficiência que a gente ainda não está, sabe? A gente ainda não pertence. E isso é muito triste, porque quando eu fiquei cadeirante, eu não tinha referência de maternidade, eu não tinha referência de mulher com deficiência trabalhando e sendo reconhecida. Eu entendo que isso tem muito peso, mas eu continuo trabalhando para puxar outras, assim. Eu quero outras mulheres nessa lista e outras pessoas com deficiência sendo reconhecidas também. Mas voltando no tempo, vamos para o bairro Horto Florestal, na zona norte da capital paulista, lá pela década de 80. Filha do meio de 3 irmãs, Carolina sempre foi uma menina travessa, daquelas que fazia tudo o que dava na telha. Então, minha vida sempre foi muito agitada, assim, né? Eu acredito que eu tenho uma personalidade bem ativa mesmo e fui muito estimulada, né? Esse lance de brincar na rua foi onde eu comecei a praticar atividade. Então a gente brincava, jogava vôlei, jogava taco, brincava de esconde-esconde. E assim, da infância até a adolescência eu ficava na rua praticando atividade. E também fui muito estimulada pela minha família, então eu fiz ginástica olímpica até os 14 anos, fazia natação. Eu sempre fui muito ativa. Aos 17 anos, Carolina entrou para a Faculdade de Educação Física. Cheia de planos, sonhava com o futuro, até que um acidente de moto mudou a vida dela. Eu estava pilotando a moto sozinha, bati num carro. Como o acidente teve uma fratura nas vértebras e existe uma inteligência no nosso corpo que faz a gente apagar os momentos mais difíceis e doloridos. Então eu não lembro do acidente, não sei se eu bati no carro, se o carro bateu em mim. Também nunca foi uma resposta que eu procurei, sabe? Assim, eu sempre entendi que usar a moto era uma responsabilidade minha e que tinham consequências possíveis. Meu pai e minha mãe educaram a gente desse jeito, assim, sabe? Eles não eram a favor de eu usar a moto,
mas eles davam liberdade, assim, olha, se você usar moto, isso pode acontecer. E se acontecer, a responsabilidade é sua. E foi isso que eu entendi. Independente de culpa, de causa, eu assumi a responsabilidade muito rápido, assim. Entendi que uma das consequências que eu já sabia que poderia acontecer, aconteceu. Então eu entendi rapidinho que eu não mexia as pernas porque minha medula estava lesionada. Ninguém precisou me contar para eu ter esse entendimento. Então é muito precoce, assim, quando acontece uma imobilização de pernas pós-trauma, os médicos não afirmam imediatamente ela está paraplégica. Espera um processo, alguns dias, para entender como é que a medula vai reagir. E eu só recebi essa notícia 14 dias depois, assim, formalmente, que meu médico, meu pai, minha mãe, minhas irmãs se reuniram para me contar. E aí, quando eles contaram, eu continuei com a mesma cara de paisagem. Aí, você não vai chorar? Eu falei, gente, eu já entendi isso. Faz um tempo que eu já processei aqui e para mim tá tudo bem. Assim, eu sempre pensei como é que eu posso viver melhor na condição que eu me encontro. Quais são os melhores caminhos, qual é a melhor cadeira que eu posso utilizar, qual é a melhor atividade que eu posso fazer. Para mim sempre foi esse o caminho de reabilitar, sabe? De me perceber enquanto uma pessoa com deficiência. Eu tinha 22 anos, eu era muito jovem, obviamente fácil não foi desafiador. Mas eu entendi que se eu não posso mudar aquela condição, não sou cientista, não sou médica e não vou colocar o meu corpo à disposição da ciência para ir em busca da cura, isso para mim também foi uma consciência. Eu entendi que, como é que eu posso olhar para isso e tirar proveito disso? Assim, eu de verdade acredito que todos os desafios trazem momentos doloridos e trazem muitas alegrias e conquistas. E me apeguei naquilo que eu ganhei, sabe? Então, se eu ficasse pensando, eu não vou mais poder dançar forró, eu não vou poder mais dar aula de natação para bebê, eu não posso mais isso, eu certamente estaria triste. Mas eu pensava em tudo aquilo que eu podia, né? Eu sempre olhava, então o que eu posso fazer a partir daqui? Acho que o ganho mais percebido inicialmente foi a família, assim, a gente se uniu de novo. A gente estava num momento que a vida independente começou a acontecer, né? Eu com 22, a mais nova com 21, a mais velha com 24. A gente já meio que voando e não ficava muito mais em família, né? E aí quando o acidente aconteceu, pronto, reuni todo mundo. Todos morávamos na mesma casa, mas a nossa vida já era cada uma para um lado. E isso foi muito incrível, assim, e eu de verdade acredito que esse fortalecimento de relação com as minhas irmãs, com meus pais, ele perpetua até hoje, né? Eu não tenho mais meu pai, há 4 anos ele faleceu, mas a gente ainda é muita gente, sabe? Então, eu sei que eu tenho muitas amigas, eu tenho muitas pessoas na vida que eu posso contar, mas na hora que tá difícil mesmo é com as minhas irmãs que eu me seguro, né? Então, foi isso, assim, o meu jeito de aceitar foi entender o que a gente estava ganhando. E é isso, eu de verdade acredito que todos os desafios da vida vêm com aprendizagens. Então, o que eu tenho que aprender com isso que eu estou vivendo, sabe? Carolina estava decidida a enfrentar de cabeça erguida o que a vida trouxe e ela não tinha como mudar. Mas ao acordar no hospital sem sentir as pernas, 2 preocupações a assustaram: não poder trabalhar e não poder engravidar. Foi isso, assim, a primeira dúvida era a maternidade. Eu não tinha referências de outras pessoas cadeirantes, não convivia com pessoas com deficiência, não sabia sobre a possibilidade de maternidade, né? E a primeira coisa que eu perguntei para o médico é maternidade. Ele falava assim, é uma lesão medular e eu pulo essa parte, eu quero entender se eu posso ser mãe. E aí eu tive uma explicação bastante
profissional mesmo, né? Eu tive uma oportunidade de ir para o melhor centro de reabilitação do Brasil. Eu fui para o Sara Kubitschek em Brasília, que é um tratamento gratuito, nem o pobre nem o rico paga para ser tratado ali. Mas tive a informação, né? A informação acho que é a maior riqueza que a gente tem, conseguir chegar lá. E lá os médicos me orientaram de que eu podia ser mãe, mas que eu tinha que preferir ou antecipar a maternidade, né? Quanto antes você for mãe, mais fácil você vai conseguir, né? Porque quando a mulher fica mais velha, fica mais difícil e as complicações de uma mulher cadeirante, algumas se misturam com as complicações de gestantes. Infecção urinária, inchaço nas pernas. Então, ele disse assim, seja mãe antes dos 30. Eu falei, beleza, doutor, eu tinha 22, eu falei, eu vou ser mãe com 25. Aí ele disse, menina, você já tem namorado? Eu falei, não tenho não, mas vai dar certo. Tudo na vida é meta. Deu certo, botei minha meta e eu engravidei com 25 e quando a Clara nasceu eu tinha 26. E sobre o trabalho, o que Carolina mais temia era uma invalidez que a prostrasse e a deixasse parada sem ter nada para fazer. Porque eu sou muito ativa e eu não me via parada, mas quando eu pensava na minha realidade, no bairro residencial que eu contei aqui, que eu nasci, para chegar no primeiro ponto de ônibus, eu levava 5 rampas assim para chegar. E eu não me via saindo de casa sozinha. E eu pensei, acho que eu vou ter que fazer alguma coisa que eu possa fazer de casa, mas assim, sem trabalho, eu não me imaginava. Talvez não trabalho era a palavra, mas sem ocupação. E aí a minha gestora, na época, foi me visitar 3 meses depois do acidente e me convidou para voltar para o trabalho, com uma atividade que eu podia fazer de casa. Então, eu trabalhei em home office há 20 anos atrás. Foi muito desafiador, porque a internet era discada, o Google não era tão inteligente quanto é hoje. Eu precisava buscar, consultar os livros e as apostilas que eu tinha de faculdade para conseguir cumprir a minha função ali, que era montar aulas para outros professores aplicarem. E esse detalhe também foi genial na minha volta ao trabalho, porque eu não voltei para fazer uma função que aparentemente combina com a minha condição. Eu voltei para fazer uma função que combina com o meu perfil, com a minha experiência e, inclusive, com as minhas... não habilidades prontas, mas habilidades desenvolvíveis. Então, eu não estava pronta para ligar o computador, eu não usava o computador no meu dia a dia, eu não estava pronta para escrever os exercícios que eu fazia na prática, mas a gestora teve a sabedoria e a atitude de me desenvolver e esperar o meu desenvolvimento, sabe? Mas as empresas não estavam acostumadas a ver uma pessoa com deficiência chegar, montar a cadeira, descer do carro e fazer tudo sozinha. Como fazer que alguém com deficiência fosse visto como um profissional capaz, com histórias que vão além da superação? Aí Carolina viu que estava na hora de parar de olhar para o próprio umbigo. Entender que eu era mais uma numa população com deficiência foi um processo, não foi um estalar de dedos, não. Inicialmente, eu estava num momento de autoaceitação e de me entender enquanto pessoa com deficiência. E eu acredito que isso levou uns 4 anos, sabe? Porque, inclusive quando eu era desafiada, e às vezes eu era, Carol, você não quer trabalhar com ginástica inclusiva? Carol, você não quer trabalhar com reabilitação de pessoas com deficiência? Eu fugia disso. Falava, não, eu não quero. Eu achava que as pessoas com deficiência eram muito tristes. E você sabe que eu não tenho nenhum problema em assumir o que eu pensava, porque eu de verdade acredito que só quando a gente assume a gente muda. Então, a partir do momento que eu assumi isso, eu comecei a entender o que eu precisava desenvolver em mim, sabe? No próximo bloco, vamos entender a lei de cotas, saber como a Talento Incluir mudou a vida não só de Carolina, mas de milhares de pessoas e conhecer a família que ela formou e tanto ama. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora.
De acordo com o IBGE, 24% da população brasileira tem algum tipo de deficiência. Isso significa que 45 milhões de pessoas convivem com alguma limitação. Isso, na prática, representa que 9 milhões de pessoas fazem parte da população economicamente ativa, ou seja, pessoas que precisam estar no mercado de trabalho. E aí entra o desafio da Carolina. E para isso, ela tem a ajuda da chamada Lei de Cotas, que eu vou explicar agora exatamente o que é. A Lei de Cotas foi promulgada em 1991 e estabelece que empresas com 100 ou mais empregados devem preencher uma parte de seus cargos com pessoas com deficiência, visíveis ou não no ambiente de trabalho. Numa escala que sobe, empresas que tenham entre 100 e 200 empregados devem reservar 2% das vagas a PCDs. Já empresas que tenham mais de 1.000 empregados precisam fazer uma reserva de 5% dos cargos que têm. Só que demorou para a Carolina entender que a lei de cotas não era um favor, tanto que no começo ela até se sentia ofendida. Bom, quando eu fiquei sabendo que existia a lei de cotas, eu me senti ofendida. A princípio eu entendi que era um absurdo precisar de lei para a empresa me ver como uma pessoa produtiva. Mas aí eu saí da minha realidade, fui entender quem é a população com deficiência e percebi que a maior parte das pessoas com deficiência não passou pelos privilégios e pelas oportunidades que eu tive. E quando a gente olha assim, só olhando o mínimo necessário assim para uma vida de possibilidades, a pessoa com deficiência tem privação do momento que nasce. Então, quando nasce numa saúde que já não é tão boa no nosso país e a criança nasce surda, nasce com síndrome de Down, nasce já com uma lesão na medula, a gente começa, não tem assistência, não tem para onde correr, não tem informação para os pais, a saúde é muito precária. Daqui a pouco a gente vem com a escola, a educação, e aí também tem a falta de acessibilidade, não só arquitetônica, mas também na metodologia de ensino, nas atitudes das professoras, dos professores. Aí a gente vem para o trabalho. Então, só pensando nesses 3 pilares, que é saúde, educação e trabalho, a gente já tem muita exclusão. E antes de tudo isso, tem a cultura do nosso país, que um familiar, uma família, um pai, uma mãe, quando recebem um filho com deficiência, não sabem nem como começar. Existe uma rejeição muito pautada nos rótulos de incapacidade, de dependência, da piedade mesmo. E quando uma família recebe alguém, acha que está recebendo um castigo. Isso também tem a ver com movimentos religiosos que a nossa sociedade foi vivendo. Então a gente vive assim eu vivo numa bolha de privilégios, e quando eu olhava só para mim, a vida não fazia sentido mesmo. Fui entender a população com deficiência e percebi então que eu era mais uma aí numa sociedade bem expressiva e que a partir dos meus privilégios eu poderia fazer algo por essa população. Em 2008, nasceu a empresa que iria facilitar o desafio de fazer algo pelas pessoas com deficiência. A Talento Incluir. Carolina queria criar uma relação de ganha-ganha, tanto para quem emprega quanto para quem é contratado. E aí, obviamente, isso não funciona, porque ninguém quer estar numa empresa para ser cota. E as empresas também não querem trazer pessoas com deficiência apenas para cumprirem as cotas. Então, eu comecei a entender que a partir da minha história de trabalho, eu podia ajudar as empresas a encontrar um caminho mais produtivo e de ganha-ganha a partir da lei de cotas. Então, comecei bem timidamente, contando a minha história em mini palestras na própria ginástica laboral. As empresas foram demandando: Carol, sabe isso que você faz? Formata uma palestra mais comprida, 1 hora, 2 horas, para a gente falar com os gestores. Ai, olha, o meu RH não está muito preparado, eu queria que os selecionadores soubessem conversar sobre deficiência na hora da entrevista. E as demandas foram chegando, eu fui construindo o meu negócio. Muito sem referência, porque nem fora do Brasil existia consultoria de diversidade e inclusão, consultoria de inclusão de pessoas com deficiência. E fui entendendo o que o mercado estava pedindo e fui fazendo, assim. Nós já incluímos 8.000 pessoas no mercado de trabalho. Como é que a gente trabalha? Assim, inicialmente,
as empresas que buscam o nosso trabalho, elas buscam para contratar. Talento incluir, eu preciso contratar X pessoas com deficiência para cumprir a cota. E aí a gente mostra para a empresa que a contratação é parte de um processo de inclusão. Contratar é trazer a diversidade para a empresa, só que diversidade é diferente de inclusão. A inclusão precisa de atitude para que essa diversidade faça parte, tenha senso de pertencimento. E para isso a gente precisa de uma jornada de cultura. Então a gente oferece para as organizações projetos em 4 etapas. Uma etapa que é de conscientização e engajamento, que é o momento de trazer informação. Uma etapa de contratação, e aí sim a gente busca profissionais que estejam aderentes aos perfis das vagas, mas a gente não trabalha apenas a indicação de candidatos, a gente prepara o gestor direto, a gente prepara a equipe que vai receber e acompanha os profissionais contratados pelo menos no primeiro trimestre. E depois a gente ensina a empresa a continuar o acompanhamento. Tem uma outra etapa que é a etapa de carreira, que é o momento da gente acelerar o desenvolvimento de pessoas que foram contratadas por uma medida de equidade, né? A gente fala que a lei de cotas é uma medida de equidade para a gente tratar desigual pessoas que tiveram um passado desigual na hora de contratar. E depois que ela entra na jornada de carreira, nem todas estão prontas para já ir no mesmo processo de carreira oferecido para os outros profissionais da empresa. Então, algumas, e a maioria das pessoas com deficiência contratadas pela lei de cotas precisam de uma continuidade de carreira de acompanhamento diferenciado até que esteja de igual para igual. Empregabilidade é um grande desafio para pessoas com deficiência, mas tudo passa pela acessibilidade. Como chegar onde se precisa sem enxergar ou andar, por exemplo? A acessibilidade arquitetônica na minha vida é um desafio, né? Apesar de morar em São Paulo, e quando eu penso, apesar, né, assim, né, achando que São Paulo é melhor do que as outras cidades, né, o Brasil é incrível e eu me surpreendo muito com cidades menores, mais acessíveis que aqui, sabe? Então, a gente tem uma dificuldade aqui que tem a ver com a natureza também, né? A minha rua é rampa e vai continuar sendo rampa, assim, é um morro, já era um morro, difícil mudar isso. Então a gente precisa buscar recursos, né? E eu, como eu disse, com todos os meus privilégios, eu tenho carro, então eu consigo dirigir, eu consigo sair na rua. E quando eu preciso sair sem carro, eu busco locais onde eu consiga circular com independência. Mas é bastante desafiador, assim, a falta de acessibilidade segrega pessoas com deficiência dentro das casas, assim. A gente conhece histórias de pessoas com deficiência que ganharam uma cadeira de rodas e depois venderam a cadeira de rodas. Aí você fica um pouco chocada, né? Como é que vende o seu equipamento que te tira de casa? Aí quando a gente vai visitar a casa da pessoa, a cadeira de rodas não entrava na casa. Não entrava porque era uma comunidade, para chegar na casa eram muitos degraus, ou porque dentro da casa as portas eram muito estreitas, os cômodos muito pequenos. Então, a gente vê realidades de falta de acessibilidade que, de fato, é o que segrega. Em uma sociedade apegada a padrões e estereótipos, a ignorância e a falta de conhecimento são combustíveis para alimentar o preconceito. Eu aprendi o preconceito de um jeito muito prático, do jeito que o comportamento se autodenomina, né? Eu falo que é uma palavra mais autodidática do dicionário, pré-conceito. Toda vez que eu tenho um conceito sem suficiente informação. E eu aprendi, estudando neuroaprendizagem, neurodiversidade, neurociência, que o preconceito ele é um comportamento inconsciente. Quando eu sei que eu tive, já não chama mais preconceito, chama conceito. Ele é um comportamento incontrolável, a gente não escolhe ter. Quando eu vejo uma nova situação e uma nova pessoa pela primeira vez, eu tenho uma reação que vem aqui no meu cérebro. Alguma coisa eu penso sobre isso. Qualquer ser humano faz isso. A gente não controla o que vem na nossa cabeça. Então, o preconceito ele é incontrolável e o preconceito é incompleto. Porque o que vem à minha cabeça é apenas aquilo que eu tenho de informações e de vivências relacionadas àquela situação. Então, de um jeito bem prático, entendendo o preconceito assim, eu percebi que
preconceito mesmo não é o que a gente tem que lutar contra nessa praticidade que eu tô contando. A gente tem que lutar contra a desinformação. Porque ele só é incompleto, no caso da pessoa com deficiência, porque falta vivência, falta experiência, falta convivência. Quando a gente convive, o conceito já vem completo. Então, se a minha filha pensa numa mulher cadeirante, ela pensa numa mulher cadeirante produtiva, independente, com capacidade, porque ela aprendeu, ela tem essa experiência. Então, o que a gente precisa mesmo combater é a desinformação. Então, quando a gente compreende que quando uma pessoa olha para mim duvidando da minha capacidade, não é por maldade, é pelo comportamento e instinto humano. E eu também entendo que a minha responsabilidade é mostrar um outro caminho para ela pensar, um caminho mais completo. Então vamos aprender para não errar de novo. Não diga portador de deficiência. Portar é carregar e ninguém esquece a deficiência em casa. Fale pessoa com deficiência. Não diga pessoa com necessidades especiais, mas sim com necessidades específicas. Ninguém é especial por ter uma deficiência. Não fale pessoa normal para quem não tem deficiência. E não é doença genética, e sim condição genética. Mas no meio do papo eu esqueci, usei uma palavra que de repente eu acho que não está adequada, não freia, continua. Pede desculpas se você achou que ofendeu, pede para a pessoa te orientar qual que é a melhor forma que ela prefere ser tratada e vida que segue. E lembra quando o médico disse para Carolina que o ideal seria que ela fosse mãe antes dos 30? Mas ela nem tinha namorado? Como a própria Carolina diz, tudo é uma questão de foco. E logo, o melhor amigo virou seu grande amor. A minha história com meu marido, a gente era amigo antes do meu acidente. Mas a gente não era muito amigo, a gente se conhecia. Eu dava aula numa academia e ele tinha uma lanchonete nessa academia. A gente se conhecia, assim, eu ficava ali nas minhas aulas vagas, conversando com ele. Só que depois do acidente, não só ele, mas outras pessoas se aproximaram, assim como algumas se afastaram, né? E as que se aproximaram estão até hoje comigo. E ele foi uma das pessoas que se aproximou. Vamos lembrar, né? Eu tinha 22 anos, eu era muito jovem. No começo, no primeiro ano, a balada do fim de semana era a minha casa. Os meus amigos iam para lá para me distrair, que eu também não tinha muita independência para sair. E ele era um cara que vinha. E a gente ficou numa amizade mais fortalecida durante os 2 primeiros anos pós-acidente. A gente foi ficando cada vez mais amigo, a gente se tornou melhor amigo e era uma amizade. Até que um dia, quando eu morava nos meus pais, era um sobrado. E na época a gente fez um elevadorzinho, mas era um elevador de carga, meu tio que fez, então ele fazia bastante barulho. Quando a gente chegava e estava tarde, qualquer amigo meu, até as meninas, me carregavam para cima. Pra gente não acordar os vizinhos e meus pais, né? E aí, nesse dia que a gente começou a namorar, ele me levou no colo, como ele já tinha levado diversas outras vezes nesses 2 anos, me pôs na cama, me deu um selinho e foi embora. Nem minha cadeira ele subiu para eu ir atrás dele. No dia seguinte que a gente foi conversar. Aí a gente conversou, entendemos que a gente tinha já alguma coisa acontecendo, a gente estava percebendo e assim a gente começou a namorar. Ele já sabia dos meus planos de maternidade precoce, que eu queria ser mãe logo. Ele também tinha uma questão com filhos, assim, então ele topou, sabe? A gente estava quase 2 anos namorando quando a gente teve a decisão de ter filhos até antes de casar, assim. Eu conversei com meus pais que eu queria engravidar, mas que eu ia precisar da ajuda, assim, que eu não tinha referência e que minha mãe era a pessoa que eu estava contando. E aí eles toparam, não, tudo bem, depois que o bebê tiver 1 ano, mais ou menos, aí vocês saem da nossa casa. Então a gente casou, se juntou na casa dos meus pais. E aí eu engravidei no primeiro mês de tentativa e assim foi. Quando a Clara fez 1 ano, a gente começou a procurar nosso apartamento e a gente casou de verdade, fez uma festa para comemorar. E a Carolina mãe? Aí a gente precisa conhecer a Clara. Ai, gente, ser mãe é infinitamente mais desafiador do que ser cadeirante. Eu vivo repetindo isso. E também recompensador, né? Eu falo que o tanto quanto é desafiador é a alegria, é o nosso motivo de viver, assim.
ser mãe da Clara, para mim, é bastante representativo. Primeiro porque era o meu sonho, mas o meu sonho não era engravidar e ter uma família para mostrar no porta-retrato e nas redes sociais. O meu sonho era ser uma referência para minha filha, né? E durante a nossa vida juntos, assim, quando ela era muito pequenininha, eu entendi que eu era referência quando ela queria andar de cadeira. Então, ela pediu uma cadeira de rodas para o Papai Noel, ela usava a minha cadeira reserva dentro de casa, e falava que ela queria ser cadeirante. O que você quer ser quando crescer? Eu quero ser cadeirante. Aí eu pensei assim, como é que eu vou fazer essa menina entender que ser cadeirante não deveria ser o sonho dela, mas que também não é nenhuma tragédia. Um dia eu estava levando a minha filha e uma amiguinha para irem ao cinema, e a amiguinha disse assim, nossa, deve ser muito maneiro andar de cadeira de rodas. Aí a Clara falou, não é não. Quando a gente chegar no cinema, você vai ver, ou minha mãe fica na primeira fila ou na última. E se for na última, é porque o cinema é bom. Se ela quiser ficar no meio, ela não pode. Aí eu falei, pronto, a Clara entendeu que não tem só vantagens, né, que tem os desafios. E meu objetivo, assim, era ser uma inspiração para ela. Eu trabalho para minha consultoria não existir no futuro, né? De verdade, o que eu faço hoje é apagar um incêndio. Eu venho aqui para conscientizar a sociedade de que pessoas com deficiência são pessoas. Eu lembro que minha afilhada, quando ela era pequena, ela perguntou sobre a minha profissão e eu expliquei para ela. Quando eu terminei de explicar, ela disse assim, madrinha, então quer dizer que você ensina o amiguinho a respeitar o outro amiguinho? É tipo isso. A gente está falando de respeito, né? E o respeito não existe pela desinformação, mas oprime do mesmo jeito. Por maldade ou sem maldade, quando a gente sofre o capacitismo, que é o preconceito, a discriminação por causa da deficiência, o capacitismo oprime a gente. Então, o meu sonho mesmo é que a gente tenha uma sociedade inclusiva e consciente para que as pessoas, não só com deficiência, mas as pessoas de todos os grupos minorizados sejam vistas e valorizadas. No próximo programa, você vai conhecer Amanda Costa, uma jovem negra da periferia de São Paulo, embaixadora da ONU, que quer mudar o mundo e tem certeza que o caminho para isso é a transformação do meio ambiente. Um desafio e tanto que a Amanda vai contar para a gente na semana que vem no programa Mulheres do Nosso Tempo.